Olá, olá, pessoal, boa noite. Estamos começando mais um episódio. Ali é o Paulo Klein, Zeca Ruas, boa noite, sejam bem-vindos, estamos no YouTube. Vamos começar mais um episódio de A Arte Conecta. Hoje a gente vai ter a Domitila, aqui, que participou de um dos nossos cursos, conversando com a gente. E eu sou João Correia, sou historiador de arte, sou mestre em liderança cultural e criei esse programa Olhar Contemporâneo, essa masterclass que nós vamos apresentar no dia 7 de abril. Essa série de conversas faz parte de um aquece para essa masterclass. Nessa masterclass a gente vai mostrar para vocês como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte e são respeitadas pela sua visão de mundo. Vamos receber a Domitila, peraí. Lá está. Domitila, quanto tempo? Olá, João. Olá, colegas. Quanto tempo? Muito feliz de estar aqui. Tudo bom, Domitila? Você fala da onde mesmo, Domitila? Agora eu falo de Belo Horizonte. Ah, tá em BH. Maravilha. Domitila, obrigado aí pela sua disponibilidade. Acho que a ideia é que a gente fique aí uns 25 minutos, meia hora, aproveitando aí para esclarecer alguma dúvida que você tenha. Acho que a gente nos cursos a gente falou, né, algo muito específico assim sobre os artistas, sobre agora se você tiver dúvidas no geral sobre arte, sobre mercado, a gente pode aproveitar esse espaço para esclarecer ela aqui. Certo. João, primeiro eu queria falar como que o programa, esse olhar contemporâneo, mudou mesmo a minha psique, assim, sabe? Eu gosto muito de residências e tal, e uma das residências que eu estou embarcando, eu coloquei como referência a Escola Arca, porque realmente foi uma coisa assim que mudou o meu pensamento, meu jeito de ver a arte contemporânea, e isso é incrível. Foi Ah, maravilhoso. que bom, fico contente, fico contente. Então, quando a Thaís falou comigo sobre cinco perguntas, sobre algumas perguntas que eu poderia fazer, eu não sei. Eu queria primeiro falar de alguns pontos que eu acho super interessante. Eu acho que esse programa ele traz um ponto sobre a consciência, que é determinante, e aquelas 5 premissas que você propõe para um diálogo não violento. Eu acho que isso também é uma coisa interessantíssima que deveria ser aplicada assim em todos os métodos psicopedagógicos, falando A gente assim. conversou com o Robson Schultz hoje, ele falou que está usando os 5 princípios para os diálogos interculturais nas aulas dele na faculdade. Muito interessante, tá vendo? Realmente eu acho que isso é uma coisa que transformadora, porque a gente pode, a partir daí, né, integrar o ser humano dentro de todo um ambiente. Isso é muito legal. E aí, João, o que eu ia te perguntar? Como historiador, quando e se houve um momento que as classes C ou D tiveram acesso à arte e que hoje, ainda que à margem, porque alguns são marginalizados e têm acesso, o mercado está aberto para isso, como proporcionar mais acesso? Hum. Então, a primeira pergunta, em momentos em que a classe C ou D Tiveram acesso à arte e hoje, ainda que marginalizadamente, porque aos extremos, né, hum, como que a gente pode aumentar esse acesso? hum, boa. Bom, em termos de, deixa eu pensar, uma primeira coisa que me ocorre quando você fala, né, ali considerando historicamente momentos em que, né, a classe trabalhadora teve acesso, eu penso um pouco no começo do século na Rússia,
né? Acho que era uma movimentação toda de criar uma estética nova do construtivismo russo e orientada para o trabalhador, né? Que era uma estética, deixa eu ver aqui se eu pego algumas imagens, acho que chama-se Workers' Place. De quem que ele é isso? Acho que é Rodchenko? Não é Rodchenko. É Rodchenko, né? Minha memória não estava. Enquanto eu achei que estava. Eu... Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com você. Compartilhar a tela. Dá para ver minha tela? Sim, aparece. Então, né, isso supostamente né, é um ambiente para os trabalhadores ali se encontrarem, e eles criam uma estética para isso, né? E hoje é uma obra importante historicamente, teve na faculdade, a gente estudou ela, e é um ambiente, né, para trabalhadores. Né, se isso aconteceu de fato, acho que aconteceu de fato. Acho que na Rússia, ali naquela Revolução Russa, eles estavam, acho que é 1916 ou 18, se não me engano. Acho que eles estavam de fato, e muitas das obras feitas nesse período foi ali, né, com compromisso, com a participação ali dos trabalhadores. E acho que se a gente pensar no muralismo mexicano, o mexicano também teve uma proximidade boa dos trabalhadores. Teria que entrar mais a fundo, assim, são lugares que mexeram, que vão responder ali a sua pergunta. Achei uma ótima pergunta, e para ver se responde de fato, acho que eu teria que fazer um pouco mais de pesquisa. E opa, trazendo a gente de volta. Deixa eu pensar, será que no Brasil a gente teve momentos de história da arte em que a classe, né, classe C, classe D, classe trabalhadora, teve acesso de alguma forma, né? Se você pensar, a Bienal ela é gratuita, né? A Sim. gente, acho que a Pinacoteca, não sei se agora mudou, mas por muito tempo era, acho que R$3, R$6 o acesso. Então, do ponto de vista econômico, isso não é um obstáculo, né? No entanto, a gente ainda vê agora, a Pinacoteca tem tido uma programação maior de arte de artistas negros. E aí, quando a gente chega lá, a gente vê que realmente o público que está apreciando a exposição tem um outro perfil, e que isso está diversificando, e que está, né, tá ampliando ali. Então, acho que sim. Deixa eu pensar, historicamente no Brasil, um outro momento, tiveram muitas tiveram a arte. Eu não sei se a arte é um esporte de popular. Assim, a arte é uma coisa que começa nas cortes, ela começa com a aristocracia europeia. Eu não sei se ela né, tiveram alguns momentos históricos, assim, onde começa, né, do Rodchenko ali, onde era uma revolução russa, revolução trabalhadora, uma mudança né, até de estatização, né, de obras que estavam em mãos privadas, foram para mãos ali do Estado, né? Então, acho que tiveram alguns momentos como esse ali no México. Era um momento intensamente de esquerda, intensamente radical, anticapitalista. Fora isso, eu não sei
não é, eu acho que no Brasil tiveram algumas interações interessantes, artistas que colocaram escolas de samba dentro do ateliê, e aí fizeram essa troca com o samba, com o carnaval, mas eu não sei se fora isso, e não é a grande população, né? Eu estudei nessa escola nessa cidade na Holanda, onde a cidade é uma cidadezinha pequenininha, deixa eu ver aqui qual que é a população de Maastricht. Maastricht. É uma população de 120 mil pessoas, e é a cidade que mais investe em arte por cabeça na Holanda. Né? Acho que, se não me engano, não sei se é o equivalente a 300 euros por ano, acho que Amsterdã é 100 euros por ano, e lá acho que era 300 euros, já é um número alto. E aí, quando eu fui, né, conversando com a equipe ali da prefeitura das cidades, né, secretário de cultura de cidade, tudo, eles estão falando assim, não chega a 10% as pessoas, porque realmente tem muita gente, e acho que isso é algo que é muito claro para mim. Acho que o pessoal das artes às vezes é meio missionário, fala arte é para todo mundo tem que gostar de arte. Não, tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que gosta de ir na praia. Eu não acho que seja para todo mundo. Eu acho que a gente até tinha que colocar um número agora, né? Eu não sei se você viu, a gente colocou um número, né? Faça parte dos 3% das pessoas que entendem de arte, que são respeitadas pela sua visão de mundo. Esses 3% já é muito ambicioso e muito generoso. Esse número é provavelmente mais em torno de 0,01, né, 0,04. Eu fiz contas de 2 caminhos, um deles o resultado foi 0,01, o outro foi 0,04. Então, acho que se tiver 3% das pessoas que curtam e debatam, e tudo isso é uma boa meta. Eu acho que não é um e não é porque não tenha, porque seja restrito, ou porque não tem acesso, ou porque seja caro, é porque cada um tem o seu gosto. Tem gente que quer andar de skate, tem gente que quer apreciar as estrelas, e tem gente que curte de arte, não precisa ser para todo mundo, né? E o acesso está gratuito, tem muita gente, o MASP é um pouquinho caro, as terças-feiras é gratuito, a Bienal é gratuita, né, então tem muitas das galerias ali são gratuitas, tem que se investir um pouquinho e entrar com um pouco de coragem, às vezes quebrar essa barreira, mas ela é gratuita, né? Então, mas aí é uma coisa cultural mesmo. E como que um coletivo pode atingir um grau de visibilidade por esse mercado da arte, se não for através da economia solidária? Existe essa possibilidade? Como um coletivo pode ter visibilidade, se não for Visibilidade, através da economia solidária? isso. Acho que tem vários coletivos que têm visibilidade sem ser através da economia solidária. Isso é só, acho que um coletivo, assim como um indivíduo, se estiver fazendo um bom trabalho e seguir as trilhas aí conhecidas de, enfim, participar de exposições, de editais, fazer bons contatos, divulgar e quando se aplicar para prêmios e tiver um trabalho competitivo, ele consegue visibilidade, seja como economia solidária ou não, né? Entendi. Eu sou muito dessa vibe aí da saúde mental, e aí eu escolhi duas perguntas assim que têm a ver com isso, né? O que a gente chama de loucura, né? Que são os transtornos psíquicos, sofrimento mental. Ele é explorado hoje na arte contemporânea? E se sim, se você pode dar para a gente um menu assim que a gente possa degustar de artistas que estão nessa guerra, porque é uma guerra aqui no Brasil, desde o Brasil colônia, e antes, eu vou lendo um pouco antes, nos Estados Unidos também, a fabricação da loucura desde a Inquisição. Então, tem alguns artistas trabalhando nisso nesse momento, e você pode dar um guia para a gente poder Sim. visitar.
ter um visual? A gente acho que tem artistas que têm a loucura como uma pauta específica assim de trabalho, né? A gente estudou a Tracy Rose, né, onde ela tem aquele trabalho, né, naquela exposição que ela faz num ambiente que era um antigo hospital psiquiátrico, né? E aí essa questão da cura, da saúde mental e tudo faz parte da proposta dela como artista. Então, acho que a gente tem, né, momento, eu tenho um livro aqui do onde é que tá? Né, de arte como terapia, né, que apresenta a arte como um mecanismo ali de tratar sete males ali né, de saúde mental. De acordo com um amigo meu, Cláudio Anjos, que participou de um evento aí com a Organização Mundial de Saúde, na Inglaterra a arte já é aceita como, né, você já tem gente prescrevendo, né, médicos prescrevendo arte para cura, já é aceito como algo que te ajuda na saúde mental, né? Então, e tem uma tradição aí da relação entre arte e psicanálise, que tem muita literatura a respeito, né? Então, acho que esses são os meus comentários aí sobre esse assunto. Você acabou respondendo a próxima, que eu ia te perguntar se você acredita que a arte talvez seja uma forma de sair desse porão que a gente chama de subconsciente. Foi uma resposta quase lá, né? O que você acabou falando. Acho que o ser humano, por natureza, isso vem de um texto do Antônio Cândido, que eu recomendo aí todo mundo que vem assistir esse vídeo, procure e leia, né? O texto chama-se O Direito à Literatura, e a gente pode, né, ler esse texto como o direito à arte, como e ele fala que o ser humano, por natureza, fabula e faz conexões e imagina, né? Isso é da natureza do ser humano, né? Se a gente vai, né, trabalha o dia inteiro, quando a gente faz, chega uma hora, a gente começa a imaginar o futuro, o presente, o amor, a gente tenta fazer sentido do mundo, né? E se essa necessidade de fabular não encontra com algum tipo de mecanismo, né, organizador ou elaborador, né, ela pode virar contra si mesmo, né? Se você tem esse instinto criativo e você de alguma forma não estrutura, não elabora, né? Se essa criatividade de alguma forma não elabora, ela pode passar a te assombrar, né? Então, quando uma vez que você vai dando elementos para que essa necessidade de fabulação, de imaginação, de fazer novas conexões, de explicar o mundo, que ela vai encontrando, né? E a gente encontra isso na literatura, a gente encontra isso na arte, a gente encontra isso né, em vários caminhos. Isso esse instinto vai encontrando uma vazão saudável, ele né, não, como é que se fala? Não se torna algo doentio, né? Porque se a gente está com muita energia criativa e de repente a gente não sabe por onde, que a gente está tão acostumado a saber, talvez por estar estudando arte o dia inteiro, a gente não consegue às vezes imaginar, assim. Mas deixa eu colocar opa, perdão, o ventilador aqui. Mas a gente vê, né, se você tem uma imaginação, e a gente viu um pouco nas gerações anteriores aí dos nossos pais e avós, né, às vezes eu tinha uma tia-avó que tinha uma imaginação incrível, mas o que era esperado dela na família é que ela ficasse no fogão cozinhando, e ela ia enlouquecendo, porque ela tinha essa capacidade maravilhosa de observar, essa sensibilidade, ela percebia tudo, a mãe dela tocava piano, o irmão dela pintava, mas era esperado dela que ela ficasse cozinhando. E aí a gente sentia que aquela energia criativa toda começava a consumir ela, porque começava a virar mau humor, começava a virar, em vez de fazer pontes de humor, de saúde, de explicação, começava a fazer pontes de desgosto, pontes de insatisfação, né, pontes ia ficando ranzinza, né, ia ficando negativa, né? Então acho que a arte vai te dando, né, esse é o argumento ali um pouco do Antônio Cândido, que deveria ser um direito universal,
porque à medida que você estuda ela, você passa a alimentar, como essa minha tia, que tinha essa energia, essa imaginação muito grande, mas ela só ficava no fogão. Se ela, em vez de ficasse no fogão, ela fosse ver um grande romance ou ver uma grande obra, aquela imaginação ia encontrar uma vazão e não ia se voltar contra ela e não ia virar uma imaginação contra ela, né? Não ia virar algo... Uma sombra, né? Exato, elaborar a sombra, né? Elaborar a luz em vez de elaborar a sombra. Cláudia Marodin, bem-vinda. Me mandaram uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Qual o melhor local para se inserir no mercado da arte contemporânea, um tipo de arte experimental que passa por várias linguagens, desenho, pintura, música, animação? Seria internet, galeria, museu? O melhor local? Isso. Qual o melhor local para se inserir no mercado de arte contemporânea de um tipo de arte experimental que passa por várias linguagens? Não tem uma bala de prata, assim, né? Esse lugar vai resolver a tua vida, né? Isso assim, né? Você chegar e falar qual que é a melhor coisa para fazer para a sua saúde. É uma combinação de coisas. Você tomar água, você come maçã, você acorda cedo, você exercita. Não tem uma bala de prata, né? Você fala qual é o melhor local. Olha, acho que se você seguir fazendo um bom trabalho, você seguir atento, ali eu assinei essa semana, deixa eu ver, não está aqui, está no outro quarto, uma revista alemã bacana chamada Texte sur Kunst, né, texto sobre cultura, e se você assinar as revistas interessantes, ficar atentos aos editais interessantes, aos concursos, aos prêmios, às galerias, às exposições, e ir seguindo essa cena, aos poucos você vai ir fazendo, acho que como em qualquer setor, né, você vai fazendo amizades, vai trocando informações, e tem que ter um trabalho bom né, e competitivo, né? Isso eu acho que eu falei em algumas lives anteriores, aí não sei se você está acompanhando, assim, mas né, numa empresa de tecnologia você tem 200 mil funcionários, né, nas artes você tem, nos Estados Unidos você tem 2 milhões de artistas, então você tem um número muito grande de pessoas querendo um lugar ao sol e você tem um universo relativamente pequeno né, se tiver, a gente falou isso acho que essa semana também, né, as galerias se orgulham de terem uma relação de 2 décadas com os artistas que elas representam, então não é uma decisão rápida, assim, não é uma decisão leve, essa decisão de quem elas vão representar, é uma decisão muito ponderada, elas não estão escolhendo artistas para representar todos os dias, né? Você tem galerias aí que tem 10 anos de história, elas representam 20, 30 artistas, muitos deles há 20 anos. Então é uma coisa que tem uma limitação. Entendi. João, muito obrigada por esse convite. Eu queria ler para você um pedacinho para a Arca, a introdução que eu fiz para a minha residência, que pontua esse trabalho que a gente fez, né? Diante do atual quadro de globalização, observamos uma dicotomia social, onde a mídia atuante induz a sociedade a um padrão de consumismo que não condiz com a realidade, aumentando os problemas sociais. Então faz-se necessário a conscientização crítico-social de uma nova comunidade global ao mudar essa realidade, tornando-os verdadeiros cidadãos. Uma das referências é a Escola Arca Colecionista, dirigida pelo historiador de arte João Correia, que propõe um novo olhar para a arte em conjunto com a cidadania global, e tem sido um importante núcleo de estudos artísticos fora dos padrões acadêmicos. Boa, obrigado, Domitila. Obrigado a você pelas perguntas aí interessantes. E aí, acho que caminhando para um encerramento, essa live aí, obrigado, Domitila, que participou aí de um dos nossos cursos e trouxe algumas perguntas interessantes. Quem está chegando agora pode rever, isso vai ficar gravado. Essa live faz parte ali da nossa série Arte Conecta e faz parte também do Aquece para uma masterclass que a gente vai lançar no dia 7 de abril, às 20h30, chamada O Olhar Contemporâneo, onde a gente mostra como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea
que são respeitadas pela sua visão de mundo. Então é isso, Domitila. Agradeço mais Obrigada. uma vez. E a gente entra daqui a pouco. Acho que tem mais uma pessoa aí para a gente falar hoje, que é a Marjorie. Boa noite, Domitila. Até Boa mais. noite. Tchau, tchau.